Olá, o Momento Cultural de hoje veio aqui à Cidade Alta. Nós estamos no ateliê do artista plástico, cenógrafo e figurinista Carlos Sérgio Borges. E vai ser com ele o nosso bate-papo de hoje. Tudo bom, Carlos Sérgio? Tudo bom. Prazer receber vocês aqui. Obrigado. Toda essa história começa aqui na Cidade Alta. Você nasceu e se criou aqui por essas ruas. Isso, eu nasci na casa vizinha à Igreja do Galo. Então, minha infância toda foi correndo pelas calçadas, pelas ruas aqui da Rua Santo Antônio, pela Cidade Alta. Desde pequeno, desde quando fui coroinha da igreja, e brincava aqui na calçada da igreja. Minha vida toda foi aqui. E o interesse pelas artes plásticas começou quando? Eu acho que, assim, o que eu lembro mais antigo, assim, tipo 3, 4 anos, eu já vivia riscando as paredes. Depois fui para o jardim, não queria prestar atenção, quer dizer, prestava atenção, mas não escrevia muitas matérias, eu ficava desenhando no caderno o tempo todo. Também nunca fui reprovado, sempre passei, então você vê que eu era muito atento ao que se falava. E meu pai me deu uma cartela pequenininho, que era cheio de buraquinhos que furava com uma linha colorida, e dali se formava algum desenho, alguma coisa. E também com 6 anos eu me lembro que o meu pai ele trabalhava na prefeitura, então ele botou no meio da rua aqui a bateria de uma escola de samba no dia do meu aniversário. Eu acho que tudo isso já vai formando ao que eu cheguei até hoje e até onde eu vou. Tem uma influência também da sua mãe. Muito. Nós estávamos conversando, você me dizia que sua mãe era costureira, né? E você conviveu durante muito tempo ali ao lado dela, vendo ela fazer a costura, o corte. A minha vida toda, né? Praticamente, ela faleceu faz 3, 4 anos. Então eu cuidei dela até o final da vida dela, assim como uma empregada dela, que era, mesmo que seja minha mãe, eu cuidei delas também. Então, assim, eu vivia, ela fazia muito, na época, costurava muito, e pegava aquelas revistas de molde, manequim, e cortava, e eu ficava olhando, achava lindo aqueles traços, aqueles riscos, e isso até trago nos próprios desenhos, que hoje tenho até no corpo, também são todos desenhos meus. Então tem tudo a ver com a influência da minha mãe, a costura, o fuxico, por eu ser figurinista, por aprender com ela os cortes, essas coisas. Eu não costuro, mas tem quem costure para mim, quando eu procuro as costureiras que eu preciso, principalmente para os balés. Mas foi com ela que começou tudo. Meus figurinos grandes, 200, 300 pessoas, eram tudo com ela. Mas chegou um momento que não tinha mais como, porque foi aparecendo mais escolas, mais academias e mais estúdios de dança. Então eu arranjei outras costureiras, mas ela foi fundamental na minha vida. E aí esse interesse pelas artes que está presente em sua vida desde menino, quando chegou na adolescência, a idade adulta, você decidiu pelo curso universitário, decidiu cursar artes plásticas na UFRN. Como foi essa experiência? É engraçado porque quando eu estava no cursinho para vestibular, eu não tinha ainda noção, eu queria ser arquiteto. Mas meu pai me dizia naquela época que arquiteto não era profissão de homem. Então quando eu comecei a pintar, ele dizia: meu filho, pintura não é coisa de homem, então pinte era cavalo e vaca. Aí os amigos dele, que ele era jornalista, ele era muito conhecido, então as pessoas quando começaram a ver meu trabalho, as primeiras exposições coletivas, com os artistas que eu estava convivendo, e me elogiava ele, né? Então dizia assim, aí ele começava a compreender e aceitar que eu pintasse. Então foi quando ele partiu para aceitar a pintura. Então desde cedo eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito ligado em livros de arte, procurava saber as influências de Juan Miró, de Salvador Dalí, de Newton Navarro, de Fernando Gugel, e muita gente, muitos artistas que eu sempre tive uma admiração, e eu ia conhecendo e participando, e estudando, e lendo, e querendo mais. Então a partir daí, no próprio pré-vestibular, os professores admiravam meus desenhos e compravam meus desenhos. Eu não sabia nem dar preço, foi quando eu fui ver que eu podia sobreviver da arte, que eu podia vender o meu trabalho, que aquilo era criação e que eu poderia vender. E assim foi, as coisas iam andando, participando de exposições, depois vem as individuais e assim vai se formando o currículo artístico. Mas assim, na universidade isso ampliou esse universo? Sim, com certeza, porque aprende com os mestres como Vicente Toriano, como Erasmo Trindade, e tantos outros que a gente que está lá, eles observam o trabalho dele, eles orientam, eles mostram qual é o caminho para desenvolver melhor o trabalho. E foi na faculdade isso também. E até antes da faculdade ainda teve a ETFERN, que hoje é IFRN, que os professores fez. Fui aluno de Tomé Figueira, do ateliê de artes da ETFERN. Então, quer dizer,
E foi ali que eu fui aprendendo a pintar com tinta a óleo. Eu não pinto com tinta a óleo, eu pinto mais com acrílica, porque eu sou muito rápido na minha pintura. Então, tinta a óleo tem que esperar um tempo para secar, para trabalhar. Mas foi com ele que eu aprendi as noções básicas de pintura. E o trabalho nas agremiações, né, nas escolas de samba, quando começou? Em 89, quando eu estava começando a fazer os primeiros figurinos, nos anos 80. Então, em 89, veio um figurinista que era o carnavalesco da Imperatriz Alecrinense no samba, Jonas, falecido. Ele me chamou e disse, Sérgio, por que você não vai ser carnaval da Imperatriz Alecrinense? Eu disse, como é chegar lá? E você, não, eu digo, pessoal, tá. Fui conhecendo, fui frequentando e eles me convidaram. Para mim era um desafio, porque eu estava começando a fazer figurinos e de repente fazer figurino para uma escola de samba, que para mim é a grandiosidade da arte, que é uma ópera, porque tem dança, teatro, tem música, tem adereço, tem movimento, tem tudo numa escola de samba. E foi quando eu cheguei na Imperatriz. E quando eu cheguei lá, eles me achavam meio louco, porque eles eram muito acostumados, tipo assim, aos padrões normais de escola de samba, como rendas, como bicos, plumas. E quando eu cheguei, eu queria mudar alguma coisa. Então foi quando eu introduzi o plástico na avenida, botei as baianas de babados de plástico. Todo mundo ficava chocado, e o efeito belíssimo. Eu tirei as rendas e criava, eu pegava papel amassado e tingia com spray para dar um efeito de textura. Reciclagem, ninguém nem se falava em reciclagem, como hoje, né? E eu juntava na comunidade uma quantidade imensa de plástico, de objetos de depósito de shampoo, de desodorante. Iam juntando tudo para depois pintar tudo aquilo com prata e jogar glitter para dar efeito na avenida. Então tudo isso foi muito rico para mim. Olha que história legal. Ele nos conta aqui que chegou, né, foi para a Imperatriz Alecrinense e como um desafio, chegou como um desafio. E fez história na escola. 3 vezes campeão. Isso. Em 89, em 90 e em 91. O último ano, a escola era um enredo meu, era uma homenagem a Zila Mamed, falava sobre o oceano. Então eu botei um aquário na avenida. Na época, né, em 91, a escola tinha 1.200 componentes. Eu acho que talvez 1.200 seja só o que tenha hoje em todas as escolas em Natal. Porque a bateria da Imperatriz na época tinha 200 e poucos componentes. Isso olha quanto tempo já, né? Então, quer dizer, eu usei bolhas de sabão na avenida, a ala da natureza vinha perfume doadas por uma empresa da cidade. A gente corria no comércio do Alecrim e negociava, pedia material em troca de propaganda, distribuía uns folders na avenida, agradecendo aos patrocinadores. E assim, e os balés, as companhias com quem eu trabalhava, todas vinham com um trabalho pronto coreográfico, por Edson Claro, na avenida. Tinha a comissão de frente que era modelos de São Paulo, vinha carros alegóricos que os destaques eram amigos nossos de São Paulo e do Rio. Saiu na escola de samba no primeiro dia e vinham para Natal, traziam uma fantasia para sair aqui em Natal. Eles faziam as fantasias lá, eu dizia como eu queria, porque esse foi outro problema quando eu entrei na Imperatriz. No primeiro ano eu fui conhecendo, para depois dominar o espaço no sentido de criação. Foi quando teve algumas pessoas que saíram porque não aceitavam que eu criasse a fantasia. Eles achavam que a fantasia tinha que ser feita por ele. E não, o carnavalesco tem que criar a escola por inteira. Desde os destaques, que são os pontos altos de um enredo, aos sambistas, aos passistas, a comissão de frente e tudo. Certo. E aí teve em 89 e 90. Quais foram as temáticas nesses 2 anos? 89 era o Ouro Negro, era sobre o petróleo. O segundo ano era uma homenagem aos grandes artistas potiguares. Natal, uma cidade que nasceu estrela, que o enredo era meu, que é o Forte dos Reis Magos, a estrela. A gente trazia o forte, trazia os portugueses, holandeses, os franceses. Tudo isso tinha na avenida, até chegar nos índios e na barreira do inferno, que era a bateria. Todos com um foguete na cabeça. Tudo feito em acetato, que era material que não existia aqui em Natal. E após toda essa experiência, você deixou de ser avaliado para ser um avaliador. Eu saí do carnaval. Mudou a... Mas eu saí, assim, uma coisa que eu gosto muito, por sinal, hoje em dia eu assisto pela televisão direto para aprender quando chego da comissão julgadora que eu sou aqui em Natal. Quando eu chego em casa, eu ligo a televisão para ver, para aprender, para estudar. Então, o primeiro ano a gente era segundo grupo, então foi a nota mais alta do que a campeã do primeiro grupo. Aí assim, a coisa foi crescendo, mas aí eu saí por quê? Porque no último ano, a outra escola mais forte, concorrente com a nossa, não tinha um carro alegórico,
e tirou 10, igual a gente que estava toda completa, assim, tipo apoteose perfeita, 10. Tudo 10. Foi o que aconteceu. Passou para a justiça, passou meses. No São João fizeram pau ímpar. Deu a outra que não tinha carro alegórico. Então eu vi que eu tinha que sair, não tinha como mais ficar, porque não fazia sentido. E como é o trabalho enquanto avaliador? Você é um avaliador exigente? Sou. Antes de ser carnavalesco, eu já era comissão julgadora. Eu fui ser comissão julgadora. Então, minha nota antes era de 0 a 10. Então, não tinha o que eu estava julgando que era adereço, então eu dava 0. Para eles das escolas, era um absurdo botar no jornal dizendo que eu queria acabar o carnaval de Natal. Aí 0, porque não tinha, se não tem, eu vou julgar o quê? Se é de 0 a 10, é 0. Aí foi quando eu fui para a escola de samba e mostrei o que era realmente adereço, o que era uma escola cheia de adereço. Toda a escola, todas as alas, tinha ala de 50 pessoas. Então tinha alas que eram todas nos esplendores, aqueles costeiros cheios de plumas, cheios do material de acordo com o enredo. Aí foram vendo. Então era engraçado porque quando foram assim divulgando meu nome, o sucesso da Imperatriz, da equipe toda. Quando eu falo meu nome, eu falo em nome da equipe toda que trabalha comigo. Então quer dizer, eu via que as outras escolas ficavam os diretores tudo juntos, esperando e dizer, aquele ali é ele, porque eu não era do samba, eu não era da comunidade do samba, eu cheguei. Então queriam saber quem é esse que está querendo inventar moda. Chegou querendo mudar querendo tudo, mudar, né? O Carnaval de Natal, que para algumas pessoas aqui em Natal diz que o Carnaval de Natal é antes e depois de Carlos Sérgio Borges. Mas tudo bem, não dou muito valor a essas coisas, eu só comento para a gente rir um pouco. Inclusive você recebeu bastante críticas, né, pelo uso da espuma na avenida, por exemplo. É, porque eles eram muito acostumados a isso. A renda, as coisas de base do Rio de Janeiro, do antigo, não dessa coisa de transformar, de usar os materiais da comunidade, ou transformar mesmo o plástico, o que é que pode fazer. Hoje tem muita coisa sintética, muita coisa bacana de efeito, de escola de samba, de fantasia, de adereço. Mas é isso, então foi quando eu cheguei que eles disseram, começou a dizer que eu queria acabar o Carnaval de Natal. Carlos Sérgio, você é figurinista, né, da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão e também do estúdio Corpo de Baile, Isso. Inclusive esse do estúdio há 22 anos. Isso. Como é esse trabalho de figurinista? É um trabalho minucioso? É porque assim, geralmente são duas coisas ou mais. Pode ser os grandes balés clássicos, que você tem uma linha a seguir dos personagens principais, e naqueles balés pode ter coisas que para muita gente não faz sentido, tipo assim, tem uma parte que vai ser bombons, outra parte vai ser abelhas, você tem que transformar abelha em balé, em figurino. Um bombom, um chocolate, uma coisa, também transformar numa roupa que quando for dançar lembre o chocolate. Então é meio complicado. E um figurino que possibilite aos bailarinos desenvolverem seus movimentos. Exatamente. Mas isso depende também da direção da escola ou da companhia, ou se não, o enredo, o diretor, o coreógrafo geral, entendeu? É uma conversa que se tem. Ele pode até exigir que o chocolate seja rosa, mas que depende da cabeça de cada coreógrafo. E o Alto de Natal, um espetáculo grandioso. Foi outro grande desafio para mim. Grandioso, né? Grandioso, porque assim, foram grandes cenários de 15 metros de altura por 35 de comprimento. Eu subia nesses andaimes para pintar, para colocar as placas. Então, eram passarelas de vidro, que foi assim... Ney Mato Grosso se apaixonou por um palco desse que mandou tirar a treliça do show dele e ele cantou no próprio cenário que eu fiz, que era para o Alto de Natal no Machadão, que hoje é a Arena das Dunas. Então, o primeiro ano me chamaram, agora sim, os 3 anos eu fui convidado pelos 3 diretores, que eu acho mais interessante. Os 3 anos é 2005, 2006, 2007. 2005 foi Paulo Dumareschi, dramaturgo e diretor de teatro. O segundo foi Lenício Queiroga, que falecido, ele era diretor também de teatro. E o terceiro foi Vécio Lisboa Subadro, um grande amigo, ele também diretor de teatro. Então, eles me convidavam, diziam, eu só faço se você aceitar. Eu só faço se você aceitar. Porque eles já conheciam meu trabalho, eu tenho feito algumas coisas com eles. Então, eu nunca fui, como muita gente pensou em Natal, que eu era convidado pela capitania. Eu não era convidado pela capitania. Eu adoro trabalhar com a capitania. Mas era aquela coisa que eu era convidado dos diretores de cada espetáculo. Então, isso para mim era muito importante e sempre será muito importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre as exposições. Você tem exposições em Natal e também em Manaus. Por que em Manaus?
Eu sou muito ligado à amizade. Então, eu sou muito leal aos amigos e, graças a Deus, os meus amigos gostam muito de mim. Quando me conhecem, então, quer dizer, esse pessoal é um pessoal de Manaus que são muito importantes para mim, principalmente Jane, que é dona de uma agência de publicidade, é minha amiga de coração, e a gente teve uma ligação muito forte assim, de amizade, a gente já viajou muito. Então, me levava para Manaus ou quando eu ia para lá, eu ia quase 2 vezes por ano, então eu ficava lá na casa dela, e lá vai conhecendo as pessoas, as galerias, os diretores, e ficaram me convidando. Então, fiz 3 exposições lá em Manaus. E foi tudo vendido, assim, uma felicidade, todo mundo. Então, muito bacana. Quando eu vou, eu já levo quadros, já comunico com as pessoas e eles vão lá ver. Ou quando, se possível, se faz exposição lá. Mas eu tenho mais de 22 individuais aqui em Natal, desde 82, se eu não me engano, foi a primeira, foi só peixes, que foi produzido até por Tonho Silveira. E de lá para cá foi assim, a gente vai aprendendo e vai administrando a carreira artística, né? E mais de 500 coletivas. Quando eu participei do salão, da oficina de gravura Rossini Pérez na Fundação José Augusto, 4 anos seguidos, 82 a 86 eu acho. Era com Alcide Salles, um mestre da xilogravura. Aprendi muito com ele, eu participava da oficina, fazendo xilogravura. Ganhei o prêmio do primeiro salão de gravura do Rio Grande do Norte, primeiro lugar. E lá foi quando eu comecei a fazer cenário, com os músicos que iam por lá, como Cleudo, como Nelson Coelho, como Madonna Morrana. Todos passavam por lá e conhecendo, faça meu cenário, aí eu ia fazer o cenário dele. Um desses cenários foi quando passou Carmen Borges, que era diretor da escola de dança, que estava fundando em 85 a Editan. Aí ela disse, Carlos, você não quer fazer o cenário para mim não? Ele deu todo o material, aí fiz tudinho, foi um sucesso, aí foi quando no outro ano foi o grande sucesso da Editan, que foi Deu a Louca na Cozinha, que eram quase 500 alunos. E eu já estava ligado muito com espuma, então foi todo figurino feito com espuma. Carlos Sérgio, agora o tema dessas suas exposições, você comentou ainda há pouco que uma delas foi sobre peixes. E, no geral, assim, o que é que você retrata? É assim, eu sempre procuro um tema para desenvolver numa exposição. Eu não pinto só quadro, vou pintando, vou expor. Não, eu sempre preparo um tema, como sempre preparo um espetáculo para a abertura da exposição. Para incluir essa parte de figurino, adereço e roteiro. Aí o que é que você destacaria, então, assim? Foi peixes. Depois, quando eu já estava ligado nos movimentos de dança do Rio Grande do Norte, com a Companhia dos Meninos, com a Cauã, Companhia de Dança, com Edson Claro, com tanta gente, aí foi quando fiz a segunda exposição, que foi Dança Sétimo Tempo, no Novo Hotel Ladeira do Sol, que foi aberto com a ópera, com os bailarinos. Aí daí foi surgindo, vou criando temas. E assim eu desejo, como a última agora que eu fiz foi em agosto, que se chama Por que me olhas assim? Foi um grande sucesso, porque era exatamente contra o preconceito das pessoas julgarem as outras sem conhecer. Julgar pela cor, por ser trans, por ser gay, por ser tatuado, porque eu tive preconceito por ser tatuado. Alguns amigos se afastaram de mim porque eu me tatuei. Agora depois de velho, mas bem feliz. Aí o que é que acontece? E as coisas foram surgindo a partir disso. Sempre meus trabalhos foram assim. E essa exposição... teve o dono da Bistrô Galeria, Tomé Bistrô Galeria, Cristiano Félix, veio aqui ver a exposição, ele ficou apaixonado pela exposição, comprou metade da exposição e levou a exposição para a galeria do Tomé Bistrô, Complexo Iguales. E aí, Carlos Sérgio, todo esse trabalho, ele já foi reconhecido, você ganhou por 2 vezes... por 2 vezes foi homenageado como o artista criativo do Carnaval Multicultural de Natal, recebendo o prêmio Dozinho. Como é que foi esse momento de reconhecimento? É engraçado, eu fico muito feliz, porque, assim, como eu sou ligado à dança, a teatro, à música, à publicidade, a design, a arte em geral, então muita gente me conhece de todas as artes. Quando resolvi um prêmio, é uma felicidade, eu fico feliz, porque... é muita gente feliz com aquilo que eu estou recebendo, entendeu? Então não fica torcendo. E é um reconhecimento de uma trajetória, né? De um trabalho que iniciou lá na década... A minha arte é muito em função disso, de ser verdadeiro com o que eu faço e ser feliz com isso tudo, porque é coisa de amigo, amigo é casa e casa é tudo. E esse espaço que nós estamos aqui é um espaço que é ateliê, mas também é casa. Realização de um sonho. Realização de um sonho. É engraçado que eu sempre sonhava com isso, ter meu espaço. Eu adoro estar aqui.
E aqui tem muita energia positiva no sentido de alma boa, não só minha, mas de quem vem. As pessoas que chegam aqui comentam muito isso comigo. Nossa, aqui é uma paz, aqui é bacana, aqui. Eu acho que as cores, é essa coisa, de, como eu digo a você, não é só vender para ganhar dinheiro. A gente precisa sobreviver, mas é a minha arte, eu faço com amor, tudo isso que está aqui. Eu não estou preocupado se vai vender ou não. Minha preocupação é fazer um trabalho de qualidade. Todos esses adereços são feitos por você? Isso, todos os adereços eu que faço, eu tenho um assistente, ele corta os moldes, corta os elásticos, monta a base, mas todos são criados por mim. Toda a concepção e a criação e a montagem é feita por mim. Parabéns, muito Obrigado. Bonito o trabalho. Esse trabalho do artista plástico Carlos Sérgio Borges, que você conhece agora aqui no nosso Momento Cultural. Eu agradeço pela entrevista, pelas informações que foram nos passadas aqui. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Eu que agradeço, eu acho bacana mostrar a arte para todo mundo, que venham aqui. O ateliê fica aqui vizinho à Igreja do Galo, na Cidade Alta, no Centro Histórico, vizinho à casa onde eu nasci. Isso aqui é uma realização de um sonho e que estou sempre produzindo e recebendo todos aqui que vierem. Fica na Rua Santo Antônio, 704. Espero por todos e muito obrigado a vocês. Obrigado por essa conversa e você continua conferindo um pouquinho do trabalho desse artista plástico. E venham ao ateliê conhecer o trabalho dele. Música